A gente permanece ali até com as imagens, as que estão sendo compartilhadas, e estava ali sendo ilustrada enquanto ele, Jonas, conversava com a gente, para a gente já recuperar essa parte e conseguir ouvir o nosso analista em segurança pública. Portanto, ele vem explicar que a Polícia Federal vai avançar para finalizar esse relatório do INSS. E aí, gente, atente-se à linha fina aqui embaixo, ó. Tem a linha principal, a fina ali embaixo. Inquérito deve ter indiciamento de políticos. Aí a gente vai compreender, levando em conta todo o escândalo do INSS que nós acompanhamos desde então, desde quando foi tornado público essa parceria entre Polícia Federal e Controladoria Geral da União, que eles vieram publicamente, expuseram que havia um problema. E isso já rendeu saída de ministro, saída de presidência de determinados cargos, o aparecimento de políticos, rendeu comissão parlamentar sobre INSS e a briga política, que é o habitual todos os dias que nós estamos acompanhando aqui. Enquanto a gente não tem o Eli Jonas Maia, eu vou já emendar aqui com o Theo Cury, porque a Polícia Federal apontou o Everton Rocha como liderança das atividades empresariais e financeiras do careca do INSS. Na época, inclusive, bem-vindo, Theo Cury, na época os investigadores chegaram a reforçar que o enriquecimento ocorreu por suporte político. Theo, então nos contextualize, por favor, e por que é tão importante um dia como hoje, esses quase 20 nomes e alguns parentes com conexão com o senador da República. Elisa, bom dia para você, ótimo dia para quem acompanha a gente. Você vê uma investigação que mencionou pela primeira vez, pelo menos que se tornou público, o nome do senador ainda em dezembro do ano passado e que agora chega a pessoas próximas a ele, possivelmente pessoas da família do senador, praticamente 8 meses depois dessa primeira menção a ele pela Polícia Federal. Naquela ocasião, Elisa, os investigadores apontaram o senador como sendo uma liderança e sustentáculo das atividades empresariais e financeiras do careca do INSS. Naquela ocasião, a Polícia Federal sustentava que o enriquecimento do careca do INSS foi viabilizado por suporte político e que nesse núcleo político figurava o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Naquela ocasião, em uma representação apresentada, enviada ao ministro André Mendonça, do Supremo, que é responsável pela Operação Sem Desconto, por essa investigação das fraudes do INSS, a Polícia Federal disse o seguinte, que o senador teria atuado como beneficiário final, sócio oculto, de operações financeiras estruturadas pela organização criminosa, recebendo recursos ou benefícios por meio de interpostas pessoas, alguns seus assessores parlamentares. Tanto que um dos nomes do gabinete dele, que havia trabalhado no gabinete dele, foi alvo da operação no final do ano passado. Verdade. Então, isso tudo é levantado pela Polícia Federal e é aventado pela Polícia Federal no final do ano passado. Não à toa, a PF pede ao ministro André Mendonça, naquela ocasião, isso foi dezembro de 2025, a Polícia Federal pede a prisão preventiva do senador. E a Procuradoria-Geral da República é contra. A PGR disse que era uma medida muito grave, era uma medida extrema e que não se justificava naquele momento. E aí o ministro André Mendonça concordou com a avaliação da Procuradoria-Geral da República e rejeitou, indeferiu o pedido feito pela Polícia Federal de prisão preventiva. Mas as investigações continuaram e chegaram até a deflagração dessa operação hoje. Deixa eu até mostrar uma imagem aqui para vocês e na sequência a gente vê se abemos Eli Jonas Maia, porque Eli Jonas está cheio de notícia para compartilhar com a gente. Todo dia ele tem, mas hoje ele está, olha, para lá e para cá com várias apurações para compartilhar com vocês. Essa matéria aqui na home do site, que aliás, eu até vou te mostrar a home, porque é uma imagem que chama atenção. Essa aqui, ó. Aparece aqui, familiares do senador Everton Rocha e advogado são alvos da operação sem desconto, ou seja, operação que diz respeito ao INSS. Aí tem esta imagem aqui que chama atenção. Quando eu olhei, eu pensei, pera lá, mas parece ou um equipamento hospitalar ou uma máquina. Aí eu olhei bem e falei, gente, mas é máquina de contar dinheiro? Por que exatamente uma máquina de contar dinheiro está aqui? É de gerar estranhamento mesmo, viu? Eu não sei se para você é habitual na sua casa ter uma máquina de contar dinheiro, no caso. A Polícia Federal encontrou uma máquina. A PF, na busca e apreensão, encontrou essa máquina.
O equipamento foi localizado durante cumprimento de mandados da nova fase da investigação que apura fraudes em descontos associativos sobre benefícios do INSS. E aí aparece, de fato, esse equipamento. Só para compreender, vamos ver se a gente já conseguiu avançar sobre onde essa máquina estava. A Polícia Federal encontrou a máquina. Na terça-feira, foi achado pela corporação enquanto cumpria mandatos. Entre os alvos da operação estão familiares do senador, que já tinha sido alvo da PF em dezembro de 25. O advogado também figura entre os investigados. As apurações... Aqui tem a explicação. E o importante isso aqui, tá, gente? A CNN procurou o senador, que é o básico aqui. Todo mundo tem o direito de defender-se, de posicionar-se, tá? A CNN procurou o senador e, por enquanto, não tivemos uma resposta. Em nota, o advogado Willer Thomas se manifestou dizendo que foi alvo de mandado de busca e apreensão porque é dono de uma aeronave que é usada pelo senador, o Everton Rocha. Jonas, sobre essa imagem aqui da máquina de contar dinheiro, agora voltando aqui à conexão contigo. Será que Jonas me ouve agora? Estou na dúvida. Tu me ouves, Jonas? Pronto, tá me ouvindo. Sobre a máquina de contar dinheiro, chegou alguma informação para você? De onde ela foi encontrada? Quem é que tem esse item tão comum, né, meu amigo, na casa das pessoas? Uma máquina de contar dinheiro. O que a polícia diz ou por enquanto não tem informação sobre ela? Elisa, ótimo dia para você, espero que esteja bem agora o áudio para todo mundo acompanhar essa informação. Essa máquina foi encontrada e chamou muita atenção dos investigadores da Polícia Federal na casa de um dos alvos. São 18 mandados de busca e apreensão, e essa máquina de contar dinheiro foi encontrada e apreendida pela Polícia Federal nessa nova fase da Operação Sem Desconto, e chamou a atenção justamente porque não é algo comum que qualquer pessoa tem dentro de casa. E também porque a investigação trata de lavagem de dinheiro, em tese, e mira aí os familiares do senador Everton Rocha, que é vice-líder do governo aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, e também o advogado Willer Thomas, um advogado muito renomado aqui de Brasília, que nega qualquer envolvimento nesse caso. Essa máquina, Elisa, ainda não tem confirmação por parte da Polícia Federal na casa de quem foi apreendida, de qual alvo investigado ela foi encontrada e apreendida. Mas o fato é, toda vez que a polícia vai na casa de um alvo investigado, ela tem que apreender qualquer bem que seja de interesse à investigação. E no caso, esse inquérito, no bojo dessa investigação, o foco é lavagem de dinheiro e encontra-se uma máquina de contar dinheiro, ela tem que ser apreendida para ser analisada. E é esse o próximo passo. Após essa apreensão hoje, em um desses alvos da 18 mandados de busca e apreensão, a PF leva para a Superintendência da Polícia Federal e começa uma análise. Até a pessoa também que é dona desse equipamento, ela tem que prestar informações e esclarecimentos para saber se ali tinha informação sobre esse esquema apontado pela Polícia Federal ou não. Mas o fato é que chamou muita atenção dos investigadores e essa máquina foi apreendida e levada já para a Superintendência da Polícia Federal, nessa operação que cumpre, como eu disse, 18 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal e também no estado do Maranhão, o estado que é o berço político do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Elisa. Jonas Maia explicando para a gente sobre esta operação que diz respeito a todo o escândalo do INSS que há meses a gente está acompanhando. Eu vou aproveitar que Jonas está com a gente, bora aqui tratar sobre a outra operação. Além dessa, nós temos uma outra operação importante que ocorre em 5 estados do Brasil. O alvo é um grupo que planejava ataques aos presidenciáveis. E que história é essa, Jonas, de atacar o prédio onde iria ocorrer um debate para a presidência da República? Elisa, exatamente. Por isso que eu e o Felipe Alves estamos aqui em frente, inclusive, ao Ministério da Justiça, na esplanada dos ministérios em Brasília, para ambientar nossa audiência, porque é uma operação batizada de Rede Interrompida, aqui do Ministério da Justiça, com a Polícia Civil do Distrito Federal. Existe um laboratório de inteligência aqui, que é o Cyberlab cibernético, com a DECAV, que é a Divisão de Prevenção ao Extremismo da Polícia Civil do DF, que eles descobriram esse grupo que estava planejando ataques a autoridades e também colocar explosivos dentro de um prédio
do eventual debate do segundo turno das eleições presidenciais em outubro deste ano. É por isso que o nome da operação foi colocada e batizada de Rede Interrompida. Após descobrir esse grupo e esse planejamento entre as conversas desses investigados, já foi a Justiça, a polícia foi à Justiça e pediu essas buscas para cumprir esses mandados nas casas desses alvos para interromper esse planejamento que estava em curso, segundo o Ministério da Justiça. Por isso que a polícia foi às ruas para cumprir 8 mandados de busca e apreensão em 5 estados: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. Tudo está sendo apreendido, Elisa. Computadores, celulares e também cadernetas. Agora ficou a dúvida de como que a polícia descobriu esse grupo. A gente tem informações de policiais civis do Distrito Federal e também aqui do Ministério da Justiça que eles estavam conversando em fóruns na Dark Web, que é aquela internet obscura. E a partir dessa análise, a Polícia Civil, com os seus infiltrados, agentes infiltrados de inteligência, começaram a analisar ainda mais quem eram essas pessoas. E descobriu-se até um mapa onde esse prédio, que eventualmente ocorreria um debate presidencial no segundo turno, lá em outubro deste ano, eles colocariam explosivos. E nessas mensagens estava clara ali a informação de que eles tinham esse planejamento de colocar em prática esse plano de ataque a autoridades e o debate presidencial. Por isso que essa operação está em curso pela Polícia Civil, que também tem o apoio das polícias civis dos outros estados que eu citei. E há uma informação também que diz o seguinte, Elisa: as comunicações analisadas faziam referências reiteradas a Brasília como destino de uma mobilização prevista para o período eleitoral de 2026. Entre os elementos identificados estão a discussão de invasão a edifícios, seleção de alvos, formação tática, recrutamento interestadual, análise de mapas e compartilhamento de plantas arquitetônicas e modelos tridimensionais de prédios situados na região central de Brasília. Além disso, foram compartilhados manuais para a fabricação de artefatos explosivos. Tudo isso informação do inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal. E há uma nova informação também, é que às 11 horas da manhã, aqui no Ministério da Justiça, vai ter uma coletiva de imprensa entre o Ministério da Justiça, o Cyberlab, que eu disse que é o Laboratório Cibernético de Inteligência, o diretor-geral também da Polícia Civil do Distrito Federal, o diretor de inteligência, todas as autoridades reunidas para detalhar essa operação, esse plano de ataque aí às autoridades e repassar mais uma vez esse foco na prevenção ao extremismo, para que não ocorra nenhum ataque, nenhum atentado aqui em Brasília durante esse período eleitoral. Operação que as medidas foram cumpridas, terminaram agora há pouco, mas a operação, como diz a polícia, a operação não terminou. A partir de tudo que foi apreendido, eles analisam, fazem perícia para saber se há ainda mais outras pessoas nessa rede ou não, se esse grupo, já que é grande, agiu dessa forma ou se tinha mais pessoas envolvidas. Operação Rede Interrompida, justamente para interromper esse planejamento que estava em curso. Elisa? Jonas Maia explicando para a gente e já contando mais uma questão que a gente vai ficar atento, hein, nesta terça-feira. Essa coletiva de imprensa ali por volta das 11 horas da manhã para detalhar essa operação e compreender, né, quanto eles conseguiram avançar em cima desta teia de pessoas que se organizavam para fazer ataques. Até porque em 2022 a gente viu bastante isso, o quanto a gente conseguir ter de informação para se antecipar, melhor, né, Jonas? 11 horas da manhã você disse, né? 11 horas da manhã, Elisa. Inclusive, você lembrou de 2022 aí, importante porque essa divisão de combate e prevenção ao extremismo aqui em Brasília foi criada justamente após aquele episódio de uma tentativa de ataque ao aeroporto de Brasília com um caminhão-tanque de combustíveis. Logo depois, essa divisão foi criada justamente para evitar, para se precaver de qualquer novo planejamento ou ataque a prédios públicos aqui em Brasília, ou a autoridades, ou a políticos, como nesse caso de hoje, que a Polícia Civil está desbaratando, descortinando essa investigação. Por isso que a gente está aqui em frente ao Ministério da Justiça, colhendo novas informações, detalhamento sobre essa operação batizada de Rede Interrompida, porque como esse laboratório de inteligência aqui do Ministério da Justiça detalha nessa investigação, era justamente uma rede colaborativa, todos estavam ali compartilhando informações e distribuindo mapas
com plantas arquitetônicas de onde ocorreria debates presidenciais. Agora, tudo desarticulado, pelo menos neste momento, com essa operação deflagrada em 5 estados. Elisa.